Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você já sabe pode também assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da parábola do joio e do trigo, que você pode encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 24 a 30. E lá no texto bíblico ela encontra-se da seguinte maneira: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Portanto, esta é a parábola do joio e do trigo. Jesus, ele apresenta uma interpretação desta parábola também lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nos versículos 36 a 43. Contudo, nós sabemos que as parábolas de Jesus têm por excelência a possibilidade de serem interpretadas de acordo com o momento cultural, de acordo com o crescimento, com a evolução social, com a evolução do próprio conhecimento humano. É essa que é a excelência do ensinamento por parábolas. E por isso que elas se mantêm sempre atuais nas suas interpretações. Então nós vamos fazer uma outra interpretação para que possamos compreender também um outro ensinamento através desta parábola. Vamos começar parte por parte do texto do Evangelho. Inicialmente foi colocado assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Aqui nós vamos buscar como sendo o homem que semeia a boa semente no seu campo, que sendo cada um de nós. Porque cada um de nós vemos para uma nova reencarnação em busca de adquirir bons valores, em busca de crescimento, de evolução, de aprendizado. Então, cada um de nós temos por proposta, pelo menos, semear boas sementes no nosso campo, que é um campo da vida, para que nós possamos crescer. Somos cristãos, somos espíritas, somos seguidores de uma outra religião. E como religiosos, nós temos por objetivo nos melhorarmos. Todo aquele que é cristão, todo aquele que é religioso, todo aquele que acredita em Deus, ele busca no seu dia a dia, de acordo com as suas possibilidades, o melhorar a si mesmo, melhorar os seus valores, a forma de conduta, a forma de vivenciar o amor que Jesus nos ensinou. E nós vamos buscando esse aprendizado sempre pelo trabalho. Aprendemos aqui pelo estudo, trabalhamos ali para realizar aquilo que aprendemos, e todo esforço nosso, ele se transforma nessa semente que certamente gerará uma boa colheita. É a lei de causa e efeito. Aquilo que nós plantamos hoje com uma boa semente vai gerar em nosso favor uma boa colheita no futuro. Mas continua o texto da parábola. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O joio aqui são os valores contrários ao crescimento do espírito. São aquelas más inclinações
de que Kardec nos fala que nós devemos buscar vencê-las através do esforço cotidiano, através do esforço diário. Podemos falar do orgulho, da vaidade, da avareza, do egoísmo, sempre que trazemos do nosso passado. Porque todos nós que aqui nos encontramos, reencarnados no planeta, nós somos espíritos que já temos toda uma história de várias e várias reencarnações neste planeta e até mesmo em outros planetas. E nessa nossa história, nós aprendemos muito, evoluímos muito, mas também deixamos muitos débitos a serem saldados. E essas más tendências, essas más inclinações que nós temos que vencer. E além das más inclinações que nós já trazemos do nosso passado, nós vivemos em sociedade e sofremos também as influências sociais, que existem as influências boas, morais, mas também existem as influências negativas, influências sociais negativas que acabam alterando a nossa forma de ser, a nossa conduta, a nossa forma de viver. Então, essas más inclinações, elas chegam na nossa conduta, nós exterioramos quando nós dormimos, como diz lá no texto da parábola. E os homens dormiram quando veio o inimigo. O dormir é aquela não vigilância, porque Jesus nos ensinou, vigiai e orai. Então, quando nós deixamos de estar vigilantes com a nossa conduta, para que ela seja consentânea com os ensinamentos do Mestre, com a lei de amor, nós acabamos trazendo as nossas más tendências e extrapolamos nos excessos da vida, do dia a dia. E aí é exatamente nesse momento em que nós deixamos de vigiar, que nós dormimos, é que vem o joio para ser plantado. E aí nós normalmente pegamos essas más tendências e escondemos, justamente porque, como nós pretendemos crescer, como cristãos que somos, como os espíritas que somos, a gente tem um projeto de vida, e como nesse projeto de vida nós esperamos poder ser pessoas melhores amanhã, nos tornar como pessoas melhores hoje, quando estudamos doutrina espírita, ela nos ensina a prática da caridade, a vivência da lei do amor, e nós esperamos estar aprendendo com ela a cada dia. Portanto, quando aflora em nós um sentimento de vaidade, um sentimento de egoísmo, a gente já acha que isso já não nos pertence. E em vez de aprendermos com esse sentimento, de olharmos de frente para ele, nós normalmente escondemos na sacola. Na sacola, isso são as palavras, do Carl Gustav Jung, que nos diz que nós colocamos na sombra, nas nossas sacolas, todos aqueles sentimentos negativos, as tendências que nós interpretamos como negativas, que nós negamos, que nós rejeitamos de nossa personalidade, nós colocamos na sacola, mas de uma forma equivocada, porque quando escondemos de nós, nós acabamos não aprendendo com elas. Mas continua o texto da parábola. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, antes da nossa consciência, antes de nós termos consciência, essas más inclinações, elas nos parecem normais. Aqueles de nós que, enquanto ainda não estávamos aderindo a alguma religião, a doutrina espírita, ainda não buscávamos viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, às vezes para nós era normal alguma má orientação na nossa conduta, até porque dizíamos, todo mundo faz assim, por que eu não posso fazer? E acabávamos fazendo também daquela forma equivocada. Só que quando vem a consciência, através do estudo, através do aprendizado das leis de Jesus, das leis divinas, essas más tendências, mesmo que todo mundo faça assim, começam a pesar na nossa consciência. Então é aí que cresce a boa planta, porque nós já conseguimos dar uns passos na caminhada evolutiva. E os valores contrários aos ensinamentos de Jesus passam então a nos pesar na nossa consciência. Então é nesse momento que a boa planta começa a crescer, é que o joio também aparece. Aí nós vamos ver que, mesmo a gente estando realizando uma coisa boa, a consciência de poder estar realizando
também nos mostra os sentimentos negativos que ainda albergamos em nossos corações. E continua o texto evangélico. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? É pela vivência do bem que nós semeamos a boa semente. A boa conduta de hoje equivale a uma boa semente que nós plantamos no nosso campo. E certamente ela nos dará o direito de podermos fazer uma boa colheita no nosso futuro. Mas só que é inevitável, na atual condição evolutiva de todos nós, que estamos num planeta de expiação e provas e, portanto, não somos perfeitos, muito antes, pelo contrário, estamos ainda no início da nossa caminhada evolutiva, é natural que nós tenhamos essas tendências negativas. E é inevitável que algum desvio aqui ou ali acabe aparecendo em razão dessas tendências negativas que nós já temos. Porque como nós evitamos, inclusive, de olhar para elas, elas acabam aflorando, às vezes, do nada, e aqui, numa conversa com um amigo, a gente começa a ver uma ponta de orgulho, uma pontinha de inveja ali, uma ponta de egoísmo do outro lado, porque elas vão aparecendo, são tendências nossas, que nós teremos que vencer as más inclinações através de um esforço cotidiano, e não da omissão de jogar dentro da sacola para não ver. Então, é natural que a gente apresente as questões negativas também na nossa análise cotidiana, do nosso dia a dia. E aí o texto evangélico continua assim. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ou seja, arrancar o joio? Bom, primeiro vamos falar do inimigo. Porque quando o dono da plantação fala o inimigo é quem fez isso, nós vamos ver os nossos costumes de colocar toda a responsabilidade das dificuldades que temos, das mazelas que nos acontecem, e algo que está fora de nós. A culpa é do governo, a culpa é da família, a culpa é do patrão, a culpa é da sociedade, a culpa é do que for, menos minha, menos nossa. Porque quando a culpa é minha, eu tenho que olhar para dentro de mim e modificar alguma coisa. Eu tenho que promover uma mudança para dar solução àquilo que está equivocado. Mas quando a culpa está fora, a responsabilidade do equívoco está fora de nós, é lá fora que vai ter que fazer a mudança. Então nós caímos numa situação de comodismo e acabamos não querendo enxergar as dificuldades, as más tendências que temos dentro de nós mesmos. E essas más tendências a gente não pode simplesmente arrancar. Nossa, apareceu aqui uma ponta de vaidade, arranca e joga fora. Por isso que o senhor Davi falou, não está na hora ainda de arrancar. Né? É preciso deixar crescer, aparecer, para que nós possamos conhecer melhor. Temos que olhar de frente para a nossa vaidade, olhar de frente para o nosso orgulho, olhar de frente para a nossa avareza, olhar de frente para a inveja, para que nós possamos aprender com estas más tendências. É preciso que nós possamos aprender aquilo que está dentro de nós, para aí sim promover a transformação. Em todo mal encerra um bem. Portanto, mesmo essas más tendências, essas más inclinações, elas podem nos ensinar muito. Elas podem muito nos auxiliar na nossa conscientização, no nosso crescimento, na nossa caminhada em busca do Mestre Jesus. Então chega nesse momento de crescer, é o momento da gente tirar da sacola. Vamos tirar da sacola o orgulho que nós colocamos, a inveja, e vamos olhar de frente para o nosso aprendizado. Por isso, lá no texto da parábola, continua assim: porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Quando o joio ainda está pequeno, junto com o trigo, o joio se parece muito com o trigo. Então, se for arrancar quando os dois estão pequenos,
Não dá para conhecer um e não dá para conhecer o outro. É a mesma coisa com relação às nossas virtudes e às nossas más tendências. Quantas vezes nós tomamos uma conduta que aparentemente está consentânea com aquilo que Jesus nos ensinou, mas o que nos motivou foi algo negativo. Não foi um sentimento verdadeiro. Às vezes eu auxilio o outro, mas não pelo sentimento de querer auxiliar, movido pelo sentimento de fraternidade, de amor. Não, eu estou movido muitas vezes pelo interesse de que aquele outro amanhã poderá me auxiliar em algo de que eu estou necessitando. Então é uma moeda de troca, uma permuta. Então, por isso que nós não podemos, logo de cara, apanhar e arrancar o joio, porque podemos estar arrancando a boa semente que é o trigo. É a mesma coisa aqui. Temos que deixar as nossas ações, as nossas condutas crescerem para que nós possamos avaliá-las, analisá-las. Quais são os sentimentos verdadeiros que nos motivaram a agir desta ou daquela forma? É isso que é importante. Então nós temos que deixar as duas crescerem, aí nós vamos conhecer bem uma, vamos conhecer bem outra, e aí sim estará no momento de arrancar. Como diz o Senhor aqui no texto da parábola. Terminando, ele diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colher primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Os celeiros somos nós mesmos. E os ceifeiros, somos nós mesmos. Porque cada um de nós só pode colher aquilo que plantou. Ninguém colhe a plantação do outro. Se eu planto a boa semente, eu vou colher a boa semente. Se eu planto a má semente, eu vou colher a má semente, a dificuldade. Mas eu não tenho como colher a boa semente que o meu irmão plantou, que meu pai plantou, que minha mãe plantou. Cada um, na colheita da vida, só será capaz de colher exatamente aquilo que plantou. Por isso, quando nós conhecemos nossas más tendências, nós podemos colher as experiências que elas nos oferecem. Posso aprender com orgulho, posso aprender com a vaidade, e aí eu vou me transformar essa energia que era negativa numa energia agora sim positiva. Por isso que fala para juntar o joio em molhos e queimá-los. E as cinzas são o aprendizado que nós poderemos ter, porque agora nós conhecemos todo o joio, agora nós manipulamos o joio crescido, ajuntamos em molhos, aprendemos com ele, e aí, já que todo mal encerra um bem, depois que você tirou o bem, não há necessidade mais de ficar com o mal. Então é a hora de queimar para que possamos ficar com o trigo, que é a boa colheita. E o trigo, sim, aí eu vou guardar no celeiro do meu coração. O trigo é tudo aquilo que aprendemos, são as nossas conquistas verdadeiras, são as realizações que fazemos movidos pelo amor divino que Jesus nos ensinou. Obviamente que devemos ter essa conduta como um objetivo a ser alcançado, para que nós possamos ir nos aperfeiçoando dia após dia. E Jesus certamente estará nos abençoando nesta caminhada. Muita paz.